Boa noite, professora. Boa noite. Só estou aguardando entrar mais pessoas para eu começar, tá? Boa noite, professora. Boa noite, tudo bem? Ok, professora. Tudo bem, A graças gente a já Deus. pode ir conversando, né? Verificando algumas dúvidas aí que vocês têm, quantas pessoas vão entrando para eu iniciar a aula, tá? Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Quem quiser ligar a câmera, tá? Fica à vontade também, tá? Que daí o professor também fica feliz em vê-los também, né? Hoje nós vamos estudar a unidade 3. Nós já vamos iniciar a unidade 3. Mas antes, enquanto algumas pessoas ainda entram na aula, eu quero conversar um pouco com vocês sobre esta semana que passou, né? Até mesmo saber um pouquinho mais sobre vocês, porque a gente teve, né, a gente quase não teve o contato presencial, e aí eu não sei como vocês estão lidando, né, com as atividades parciais, como está acontecendo, né, esse monitoramento, esse controle, né, de realização das atividades, quais as dificuldades que vocês estão tendo. Então, é necessário também que eu ouça, né, vocês, né, para entender, porque tantas pessoas não fizeram as atividades, né, parciais. Se tiver algum problema em alguma atividade, né, que de repente precisa ser revisada, precisa me encaminhar também pelo AVA, tá? Por mensagem, porque o AVA é o nosso sistema oficial. O e-mail eu utilizo apenas se quando a pessoa não tem acesso ao AVA, né? No caso de vocês, acredito que a maioria já tem acesso, né? Já realizaram a avaliação oficial 1. Quem ainda, né, não realizou ainda tem ainda um prazo ainda. Acredito que até dia 29, né, a avaliação de vocês é até amanhã, se não me engano, que eu coloquei, que eu postei para vocês.
Então, assim, eu queria ouvir vocês, né? O que aconteceu nesse primeiro bimestre, né? Tivemos algumas dificuldades, mas, assim, a turma que realmente, assim, eu tive poucas atividades recebidas, né? Que eu corrigi poucas atividades, foi essa turma de vocês do primeiro semestre, né? As outras turmas tive, né, assim, encaminhamento de todas, quase todas as atividades, né? Então eu queria saber o que está acontecendo, tá? Alguém quer falar como que encarou este primeiro bimestre, né? Quais foram as dificuldades, o que aconteceu? Eu tive, eu tive um pouco de dificuldade, professora, muito, assim, Aham, em relação a... Porque eu comecei a trabalhar, né, meu esposo estava desempregado, né, eu tive que trabalhar para ajudar na despesa da casa, essas coisas, aí eu não tive tempo para estudar, assim, uhum, mal, assim, peguei no livro, assim, para dar uma olhada, para revisar tudo, mas foi assim mesmo, assim, nas explicações, assim, que eu consegui fazer, né, eu não sei se está certo, mas por conta também da internet, né? Teve uhum. um dia que sem internet, mas eu, agora, segundo bimestre, eu quero focar e quero, em nome de Jesus, conseguir alcançar os objetivos. É, porque assim, as atividades, elas vão acontecendo conforme, né, a cada semana. Às vezes uma semana fica sem atividade, aí vai ter na outra semana. Então, assim, vocês precisam não deixar acumular as atividades, né? Não pode deixar acumular, por exemplo, se você deixar acumular, aí você vai ter que fazer, por exemplo, 4 atividades de uma vez só, então já fica mais difícil. Então, agora, hoje iniciando o segundo bimestre, tá? A nossa matéria de hoje é do segundo bimestre. Então, o que eu oriento vocês a fazerem desde a aula? Desde do que vocês estão vendo, eu vou dar toda a explicação, né, sobre a unidade, sobre a sessão daqui a pouco. E aí eu quero que vocês façam anotações, né? Faça depois a leitura, né? Outro dia, às vezes tem gente que depois da aula já estuda, tem gente que no outro dia marca um horário ali legal, né, na sua casa, que tá tranquilo, se tranca no quarto também, né, às vezes. Por quê? É necessário que você também tenha esse ambiente tranquilo, né, que você faça ali um ambiente tranquilo para que você leia novamente o conteúdo, né, que você acesse o portal, leia o conteúdo, já faça aquela atividade do portal, né? E faça a atividade. Se o professor propor a atividade durante ali aquela semana, já faz naquela semana, né? Não deixa acumular para outra semana. E geralmente nós damos prazo, né, nas atividades. E o que está acontecendo? Às vezes eu dou o prazo e as pessoas, né, vão enviando depois do prazo. Então, isso daí, assim, né? Algumas pessoas, nossa, professora, mas eu tive nota tal, por quê? Então, assim, o professor também considera até a questão, né, do envio da atividade, corrige a atividade, verifica como você fez essa atividade. Às vezes a gente nota que a pessoa fez de uma forma corrida, fez e não prestou atenção no que estava fazendo. Então, tenha mais atenção quando for realizar uma atividade. Se tiver dúvida, encaminhe mensagem pelo AVA, tá? Porque é a forma oficial que nós temos. Quando vocês encaminham mensagem pelo AVA e de repente marca o tutor também da disciplina, marca outra pessoa, né? O professor tá ali, então ele é obrigado a responder. Claro que não vai ser na mesma hora que o WhatsApp, tá? Porque o WhatsApp é algo pessoal. Nós até damos o número do WhatsApp porque às vezes algo muito urgente, mas não utilizar o WhatsApp para perguntas esporádicas, né? De dúvidas. É necessário usar a mensagem e aguardar que o professor responda, né? Tem mais alguém que quer falar algumas coisas ainda que teve de problemas, que não conseguiu realizar?
a gente entende, né, que toda essa questão dessa pandemia, ela causou várias mudanças na vida de muitas pessoas, né? Mas tem bastante pessoas que também ficaram mais em casa, né? Nós, professores, estamos totalmente em casa, né? Nós que trabalhamos na educação, nós estamos trabalhando mesmo de dentro de casa, né? E aí, mas muitos, assim, que estão dentro de casa, às vezes precisam também saber utilizar melhor o horário, né, para fazer as atividades, para programar ali o seu dia, né? Então tem que ser uma programação diária, né? Acordo de manhã, eu vou arrumar minha casa, mas aí depois eu arrumei minha casa, eu vou tirar 1 hora para fazer as atividades, aí eu vou fazer almoço, então depois eu vou cuidar das crianças, e eu vou tirar mais 1 hora da tarde para realizar as atividades. Então, você precisa ter uma programação no seu dia. Então, é necessário que vocês se programem, né? Hoje é o primeiro dia do segundo bimestre, então, a partir de hoje, né? O que aconteceu no primeiro bimestre, não fui muito bem, não, tudo bem, né? Vocês não conseguiram atingir, né? Todas, né? Quem não conseguiu atingir, fazer todas as atividades, por exemplo, que tenha esse compromisso agora, nesse segundo bimestre, né? De estudar, de terminar realmente esse semestre, né? E aí eu quero ouvir, né, se tem mais alguém que quer falar sobre isso. Professora. Sim. Professora, eu posso falar, mas o meu eu não é nem para reclamar, não. Eu Sim. consegui fazer, como a senhora está orientando, né? Sempre toda semana o que já ia passando, ainda mais agora na quarentena, o que a senhora já ia passando de trabalho, eu já fui fazendo no mesmo dia após a aula para não acumular, porque realmente, assim, em casa a gente fica muito perdido, né? Porque fica muita atividade. Não atividade, digo, da faculdade, Sim. mas é que com o filho o tempo todo em casa, às vezes o marido, aí às vezes alguém aproveita quando o filho vai para a escola, né, para poder fazer, ou então quando você está trabalhando, você tira um tempinho no serviço e faz. E esse ambiente da gente em casa parece que é mais cômodo para não fazer nada. Então, eu também procurei tô fazer. Em casa, né? É aquela frase. Tô em casa, tô de boa, tô em casa, mas não, né? Exato. Aí eu até segui essas orientações da senhora e algumas que as pessoas estavam dando assim na internet, que é aquela coisa que a gente acha que não é nada, mas não vou passar o dia inteiro de pijama, vou tomar um banho e focar agora na atividade, porque em casa a gente fica muito disperso, né? Sim. Porque não tem aquele compromisso de igual lá na sala de aula. Mas eu também pode ser por eu já ter feito outra faculdade, foi mais tranquilo, mas realmente assim, o fruto da quarentena foi o quê? Eu tenho certeza que realmente faculdade para mim tem que ser presencial, porque isso de online eu achei horrível, mas já viu como experiência, né? Porque eu tinha essa dúvida se eu conseguiria ou não fazer uma faculdade online. E hoje eu vejo que realmente não. Meu Já experimentou, né? então teve o lado bom, né? Dessa quarentena, que foi isso, poder verificar que a gente não se adapta com essa forma online de fazer. Sim, com certeza. Gislene, né? Nossa, Gislene, como nós professores também, a gente experimentando isso, né? Quem gosta de dar aula ali todo dia no presencial também, a gente sente também, porque, nossa, eu não, né, nunca optei por dar aula em faculdade à distância, e eu estou me vendo numa faculdade à distância agora, então, eu realmente, poxa, eu não sei, eu assim, experimentei, mas só se for uma necessidade muito grande, assim, mas a prioridade é a faculdade presencial, né? Sim, está sendo uma adaptação grande para todos, né? Todo mundo está tendo E adaptação, né? neste primeiro bimestre, no caso, nós professores tivemos que aprender tanta coisa, gente. Tivemos que, assim, sabe, aprender coisas de um dia para o outro, assim, olha, vocês vão ter que dar aula pelo, né, Microsoft Stream aí. Vocês vão ter que postar lá no YouTube a aula, depois postar lá
lá no AVA. Então, é a nossa rotina, todo dia fazer todo esse processo para as aulas estarem chegando a vocês. Então, na primeira semana que nós começamos, então era tudo, né? Vocês precisam aprender né, mexer lá no YouTube, como colocar vídeos lá, tá? Gente, eu não sou youtuber, sou professora, então, né? Então, nós aprendemos a ser um pouquinho de youtuber, né? E aí postar aula lá, postar no AVA, e é todo um processo, né? Orientar os alunos, né? Mandar o link, fazer tudo ao mesmo tempo. E aí já vem as provas, né? Atividades parciais, provas oficiais, aí tudo isso. Mas nós vencemos o primeiro bimestre, né? Não foi fácil. Vencemos, achamos que, meu Deus, no início assim a gente ficava, não vou dar conta, né? Como que eu vou dar conta de tudo isso? Então, o primeiro bimestre não foi fácil, né? Tivemos bastante aprendizado, né? Por tantas coisas. E agora o segundo bimestre com certeza vai ser mais tranquilo, porque nós já adaptamos, né? A gente não estava conseguindo se adaptar. Então, o segundo bimestre, eu analiso que nós já adaptamos, já estamos num conforto ali, né? Assim, já estamos assim, confortáveis na situação, e aí está sendo rotineiro todas as coisas que a gente tem que fazer no dia, né, para que vocês tenham acesso às aulas e tudo, né, porque a gente termina a aula, por exemplo, eu termino a aula com vocês, aí eu vou lá baixar o vídeo da aula, aí eu coloco lá no YouTube, isso daí vai um tempo, sabe, às vezes para baixar um vídeo dá quase 20 minutos, meia hora, aí eu vou dormir quase meia-noite, né? Porque eu quero concluir essa, né? Dessa turma, eu já quero que amanhã cedo alguém que vai acessar o AVA já vai estar lá a aula, né? Do dia anterior. Então, assim, nós estamos sim trabalhando mais por vocês, né? E nós queremos que vocês se empenhem também, né, em realizar, às vezes fala assim, não, faça uma atividade essa semana, né, leia lá o capítulo, né, e faça 2 apontamentos, ou assista aquele filme, né, faça um resumo, porque nós queremos que vocês continuem a aula, né, que não fique só aqui na aula, que vocês continuem estudando. Isso, o que vai motivar vocês a estudarem? Os trabalhos, né? As atividades. Então, a gente falar aqui, talvez não vai ser naquela hora, mas e aí? Amanhã você já tá lá, tantas coisas, tarefas de casa e tal. Peraí, eu tenho que parar um pouco. Eu tenho que parar por 1 hora, eu vou fazer essa atividade. Depois eu continuo as outras atividades aqui domésticas, né? E também nós, professores, como estamos em casa, eu digo, né, que converso com os outros professores também realizando todas as atividades domésticas também, né? E graças a Deus, nós estamos adaptando, né, fazendo ali tudo cronometrado, né, com tempo cronometrado às vezes, mas conseguindo atingir o objetivo de cada dia. Então, vamos pensar no que passou, né? Mas, assim, ainda dá tempo para muitos de vocês que não realizaram todas as atividades, para que vocês acessem o portal, façam aquelas atividades do portal, tá? Quem não fez. Desafio nota máxima, os EDs que vocês precisam fazer, acessar, o acesso às disciplinas, tá? É necessário que vocês façam, porque isso também vai acumular ponto, né, para a sua nota. Então, vai auxiliar também. E se vocês não realizarem essas atividades do portal, vocês poderão, né, assim, ser reprovados se não realizar nenhuma atividade, tá? Então, às vezes, ter só a atividade do professor em sala de aula é uma coisa, mas tem as atividades do portal, tá? Então, é necessário que vocês façam, entrem, então, até o início até na próxima semana, eu acredito que até o dia 30, quem não realizou aí, não fez, né, atividades aí, outras atividades EDs,
Desafio Nota Máxima, as atividades do portal que estão lá, quem teve o acesso depois, né, do portal, corre lá e faça essas atividades para o seu ponto aumentar, tá? Vai ter um aumento de ponto para quem realizar essas atividades também, tá? Então, não é só a nota do professor em sala, essas atividades também acumulam aí para a nota final no semestre, tá? Então, é necessário que vocês acessem, ok? Alguma dúvida aqui ainda? A sessão 3 e 4 também conta para esse bimestre ou não, professora? Sim, 3 e 4, vocês vão começar agora, nós vamos começar a unidade 3 hoje, né? Então, vocês, nós vamos estudar a unidade 3 e 4. Aí nós teremos, né, a próxima avaliação, nós vamos ver até onde vai, né? Por exemplo, se eu não estudar toda a unidade 4, como que eu vou cobrar numa avaliação? Então, vai ser até onde nós alcançarmos aí, com a aula. Então, sim, mas E a atividade do portal, vocês têm lá, 3 e 4, a unidade 3 já foi aberta do portal, para vocês realizarem. então, mas ela vai contar agora para o segundo semestre, né? Ela vai E não... no final do semestre vai aparecer lá de tudo que vocês fizeram. Mas para esse primeiro bimestre, a gente só teria que fazer as atividades da unidade 1 e 2, não é isso? Isso. E aí vocês têm esses outros cursos livres, né? O Desafio Nota Máxima, esses outros cursos para que vocês realizem, né? Que isso também auxilia na nota de vocês, tá? As atividades do portal, que vocês têm agora 3 e 4, são as atividades lá que vocês precisam acessar, por exemplo. Seção 1, né? Unidade 3, seção 1. Tem lá uma atividade diagnóstica. Aí tem a aula do professor, que é essa que está acontecendo, e depois eu posto lá, e depois, de repente, lá na pós-aula tem uma atividade de compreensão, uma atividade de aprendizagem. Aí vocês precisam fazer, tá? Então, faça isso. Quem prefere, vai fazendo, né? Assim que acontece a aula, depois entra no portal, já faz a atividade, que fica melhor ainda, porque você viu a aula, você participou da aula, e aí você já tem ali o que você estudou, já está ali fresquinho para você já fazer a atividade. É mais fácil ainda, tá? Então, mais alguma coisa, gente? Tudo bem? Professora, como que vai ficar essa vista de prova? Não, vista de prova praticamente é em aula presencial, né? A vista de prova não tem como acontecer em aula assim. Por quê? Porque, por exemplo, a prova ainda está aberta, tem pessoas fazendo a prova hoje. Sim. Não, mas eu falo quando todo mundo terminar. Aí a gente vai fazer quando voltar a aula? Não. Olha só, vou explicar para vocês o que é vista de prova. Na aula presencial, a vista de prova acontece, o professor, vocês fizeram, por exemplo, a prova ali presencial, aí o professor leva as provas, corrige, e na outra semana ele retorna com as provas em sala. Além do conteúdo do dia, né? Sim. É aula normal. Aí ele retorna ali e vocês assinam a prova, veem a nota ali na hora. Só que vocês não terão isso, porque essa semana nós já vamos postar a nota de vocês. Ah, tá. Entenderam? É que alguns então, a vista de prova, nós já vamos lançar a nota, então não vai ter nem como, eu não acredito, assim, eu não sei como se vai ter alguma coisa de revisão, no sentido de revisão de nota, porque depois de lançada a nota, aí é só com a coordenação, alguma coisa de vocês abrirem um chamado, verificação, entendeu? Sim. Ah, tranquilo, então. É só porque alguns professores comentaram que ia fazer e eu fiquei sem entender como que ia fazer. Não, no caso, né, dessa disciplina, como está sendo a prova até hoje, é complicado fazer a vista de prova, né, porque já
já vai estar lançada. Semana que vem a prova já vai estar lá, lançada. Então, a vista de prova, geralmente, na presencial, ela acontece antes do professor lançar a nota. Isso. Né, que o aluno fez, né, ele faz ali a revisão ali, ele vê o que ele acertou, o que ele errou, né, e aí o professor lança a nota. Ele assina, né, verificando ali o que a nota dele, e aí o professor lança a nota. É isso, praticamente. Mais alguma dúvida, gente? Então tá, nós vamos começar então a unidade 3, né? Quem quiser pegar a unidade 3 aí, Sistema Educacional Inclusivo, Avanços e Desafios, né? Então, essa unidade 3, nós vamos falar um pouco mais aprofundado, né, sobre a educação inclusiva, como acontece, né, de fato, nos ambientes escolares, dentro dessa modalidade que é a educação especial, né? Então, nesta sessão 1 da unidade 3, aí nós temos como tema educação especial como modalidade transversal de ensino, né? Então, o foco dessa unidade será compreender como a educação brasileira se organiza, discutir a partir daí avanços e desafios atuais para que se ofereça uma educação inclusiva, equitativa e de qualidade para todos os alunos e alunas, né? Nós vamos também conhecer a estrutura do Sistema Nacional de Educação Brasileiro e compreender a sua importância para que a educação no país se torne mais inclusiva de fato. Então, nesse percurso, vamos conhecer a história de Josias, né, que é o nosso personagem aqui dessa unidade 3, que ficou cego na idade adulta devido a um glaucoma. Se aposentou, mas decidiu voltar a estudar, matriculando-se no curso de Filosofia da Universidade do ABC, o FABC, em São Bernardo do Campo, São Paulo. Então, a história, ela vai ser delineada, né? Vários episódios que nós vamos encontrar nessa unidade vai ser com esse personagem, né? O Josias, que é uma pessoa cega, ele tem uma deficiência aí, no caso, visual, né? Ele tem a cegueira. E aí, pela questão a consequência dessa cegueira veio pelo glaucoma, né? Então, ele é uma pessoa aposentada, então ele não é um jovem, né? Já é uma pessoa aposentada, né? Que decidiu voltar a estudar. Então, vendo até mesmo, né? A propaganda, né? Veiculada em várias mídias, né? Que tem a questão da escola inclusiva, né? Então, muitos, como Josias, têm feito isso também, voltado a estudar, né? Surdos, cegos, com deficiência física, com autismo, né? Muitas pessoas desse universo que têm, assim, pensado em, às vezes, realizar uma primeira faculdade ou até mesmo uma segunda faculdade, né? Pelas questões de acessibilidade existentes que hoje elas são implementadas principalmente pelas leis que vigoram hoje. É a obrigação de todas essas universidades terem acessibilidade, né, para todos os tipos aí de deficiências. Então, aqui é a historinha do Josias, né? Alguém quer ler? Vai ficar só a professora lendo aqui. Essa aqui é a história do Josias, que está lá no livro didático. Alguém quer ler? Posso ler? Vou ler daqui mesmo, tá? Tá. Josias havia passado de motorista para a área de informática de uma empresa quando teve glaucoma e começou a perder a visão, levando a se aposentar. Quando seus filhos prestaram o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, reclamaram da dificuldade da prova. Josias, então, decidiu prestar o exame.
Foi aprovado e resolveu voltar a estudar. Sua matrícula causou surpresa. Hoje, há uma resolução de cotas para as pessoas com deficiência, mas na época não tinha. Como eu estava com a documentação exigida e tinha passado na prova, eles não podiam me impedir. Josias foi matriculado e levado para conhecer a universidade. Conheceu Roberta, funcionária da biblioteca, que se prontificou a verificar as questões de acessibilidade com a universidade. Daí, foram surgindo contatos com outros profissionais da UFABC, dando origem a um movimento dedicado às questões de acessibilidade na universidade. A princípio, esse grupo tinha como objetivo contribuir para a permanência e o acesso de Josias na universidade. Foi a partir do confronto com situações pontuais, por meio da superação de medos e barreiras e da união de membros da comunidade acadêmica, que a UFABC começou a caminhar no sentido de se tornar uma universidade para todos, abertos a transformações. Gestores, técnicos e professores constataram que a experiência pode ser um ótimo método de aprendizagem. De um pequeno grupo que se dispôs a adotar ações imediatas para assegurar a permanência daquele estudante. Surgiram garantias institucionais que permitiriam o ingresso e a conclusão de curso de diversos outros. São ações como a reserva de vagas, a Bolsa Auxílio Acessibilidade, a monitoria inclusiva, entre outras, resultando também na fundação de uma seção dedicada à garantia de acessibilidade na universidade. Muito bem, gente. Olha só que história, né? Então, essa história do Josias é uma história que pode repetir em várias universidades, em vários ambientes escolares. Mas aqui, até mesmo falando de universidade, que é ali um contexto em que as pessoas, às vezes, se tornam um pouco mais distantes, né? Diferente de ensino fundamental, ensino médio, o contexto da universidade é diferente, né? As pessoas são mais independentes, as pessoas são mais distantes. Então, ali, para uma pessoa com deficiência, né, entrar numa universidade e ser notada efetivamente ali, ela precisa o quê? Falar das suas necessidades, né? Então, a questão ali, né? Precisavam saber ali as necessidades que ele tinha, né, dentro de uma sala de aula, e às vezes o professor poderia passar batido ali as necessidades se o próprio Josias não falasse ali das suas necessidades. Então, até mesmo a pessoa ali da biblioteca, né, que se prontificou a ajudar o Josias, né, a auxiliar ele a lutar por todas as coisas que ele poderia ter de acesso, principalmente, né, pautados aí na legislação. Então, tudo que ele poderia ter de acessibilidade, não sendo uma questão assim, por ser deficiente, ele vai ser tratado totalmente diferente que os outros. Não, ele vai ter uma adaptação para que ele tenha ali uma equiparação de ensino com os outros, né? Então, por exemplo, se o professor estiver no quadro, né, e ele, né, não ter noção do que o professor está fazendo no quadro, ele precisa de ter ali uma pessoa que vai falar para ele o que o professor está fazendo ali, fazer uma audiodescrição do que o professor está, né, explicando, mas o que ele está fazendo, desenhando, se for uma aula de matemática, uma aula de física, que é mais visual. Então, aí ele precisa de audiodescrição, por exemplo, que não é só ouvir o professor falar, né? Não é só a voz do professor. Então, assim, esse ingresso do Josias numa universidade, como esse exemplo, faz com que
os gestores, né, todo ali o corpo docente, eles tenham que fazer algo novo, eles tenham que, se não tinha uma pessoa com deficiência antes, essa pessoa que entrou causou uma mudança ali nas atividades pedagógicas, né, de planejamento, e que precisam ser revistas, né? Então, ações também, né, como Bolsa Auxílio Acessibilidade, tem várias universidades que têm, as universidades públicas principalmente, que têm alguns auxílios ali para os estudantes de baixa renda, que tenham baixa renda e alguma deficiência, então isso também auxilia de alguma forma aquela pessoa a continuar os estudos, né, principalmente em cursos que são integrais, né, que são o dia todo. Então, a permanência, né, do Josias numa universidade, ela precisa, necessariamente, ela vai acontecer se aquele corpo docente, a gestão dessa universidade, abraçar a causa, né? Então, for de acordo com toda a legislação, né, e oferecer a este acadêmico tudo que é direito, né, que ele possa realmente ter como educação inclusiva dentro ali, né, do ambiente da universidade. Então, nós vamos falar muito mais dessa história do Josias, né, em outras sessões, né, essa aqui é só para vocês saberem o que vai se tratar da unidade 3, né, todas as outras histórias, situações, problemas, elas vão ter relação com a história do Josias. Então, que tipo de dificuldades uma pessoa com deficiência pode encontrar ao fazer um curso superior? Agora eu quero que vocês falem, né? Que tipo de dificuldades que uma pessoa com deficiência vai lá, fez a matrícula, passou no Enem, fez a matrícula, e aí, vou começar a estudar. E aí, o que vou encontrar de dificuldades? Quais são essas dificuldades que a pessoa pode encontrar? O que vocês acham? Acessibilidade. Oi, Celina. Acessibilidade. Isso, acessibilidade, né? Mas acessibilidade em que sentido? Vamos ser mais pontuais aí. Como assim? Se for um cadeirante, né, tem que ter rampa, essas coisas, para ele poder se locomover, né? Se ele for uma pessoa se for surdo, né, tem que ter uns portadores de necessidades especiais, tem que ter Se tipo for assim, surdo, né? Não portador mais, né? Não tem portador. Isso. Uhum. Ele pode o quê? Pessoa com deficiência, né? Isso, pessoa com deficiência. Se for um surdo, ele precisa de um intérprete de Libras, né? Se ele usar a Libras. Agora, se for um deficiente, né, que tenha, por exemplo, usa aparelho auditivo e não usa Libras, aí o professor vai ter que ter mais atenção com ele em sala de aula, né? Não virar de costa para ele, né? Falar, mas falar, não precisa falar pausadamente, eles entendem, né? E no caso do Josias, que é cego, o que vocês acham? Que dificuldades que o Josias poderia encontrar entrando numa universidade? Olha, ele é aposentado, né? Uma pessoa já experiente de vida. Se não tiver acessos com rampa, elevador, aquela faixa no chão, que eu não sei o nome, mas que é tipo que eles sinalizam para eles, eu não sei o nome daquela. Sinalizador tátil. É o sinalizador tátil. Isso. Então, se não tiver esse tipo de projeto, ele terá muita dificuldade para acessar a sala de aula, para conseguir se locomover, na verdade, para onde ele quiser dentro da faculdade. Né? Isso, ele precisa aprender, ele não sabe. E também o sistema Braille, né, professora? Na sala.
Imagina, E também gente, o uma sistema pessoa... Braille. Isso, o sistema Braille, né, que não é uma língua, é um código da própria língua portuguesa, mas é em um sistema de relevo ali, né, com os pontinhos em relevo. Ele precisa ter o quê em Braille, por exemplo? Em Braille nós temos uma máquina, né, em Braille. Tem a máquina em Braille, a máquina de escrever em Braille, por exemplo, se ele usar o Braille. E o que mais, gente? Ele pode ter uma pessoa que vai acompanhar ele nas aulas? Pode. Sim, um guia, Oi? Pode ter uma pessoa que o um acompanhe, guia, né? Isso. Isso a gente chama de guia, né? Que é o guia, no caso do cego, ele vai ser ali um ledor transcritor, né? Porque ele... Professora, Oi. eu até li numa reportagem que tinha um cego que trabalhou numa padaria, que ele tinha uma pessoa chamada de padrinho, que auxiliava ele desde a entrada do serviço até a saída do serviço. Ele Uhum. orientava ele em tudo que ele fazia lá. Era os olhos dele, né? Sim, que bacana, nossa. É legal porque assim, a pessoa ali é o guia, ledor, transcritor, né? Então, essa pessoa vai ser ali os olhos do cego, né? Ele vai aprender, de certa forma, passando uma semana, 2 semanas, os cegos, eles têm uma memorização na questão espacial incrível, mas passando ali uma 2 semanas, ele vai aprender a ir na biblioteca sozinho, a ir no banheiro sozinho, a fazer tudo ali. Mas nas primeiras semanas é necessário que tenha uma pessoa ali que vai fazer esse percurso com ele para mapear, né, fazer aí o mapeamento de como ele vai da sala de aula para a biblioteca, de como ele vai da sala de aula para a coordenação. Imaginem lá na Unic, né, que é tão Porque você grande. imagina, ia acabar de falar, nós que, né, somos alunos que, né, não enxergamos, ouvimos, nós temos dificuldade de achar a nossa sala, né, de encontrar as coisas. Você imagina para uma pessoa com deficiência, né? Sim, Nossa, é muito mais difícil. Tem que ter isso mesmo. mas Acho que aí isso, precisa dessa pessoa, né? com certeza. E é triste, né, professora, porque assim, na realidade mesmo, assim, eu estudando muito assim na teoria, mas na realidade tem muitos lugares que não tem, né? Assim, e a força de vontade da pessoa com deficiência é maior e ela vai com esforço, vai ali com uma ajuda de alguém que está passando perto. Eu já vi isso acontecer. E eu Sim, fico triste com e essas não é uma coisas. questão assim, é uma questão de solidariedade humana, né? Mas assim, é uma necessidade ali da pessoa, gente, não é uma questão assim, eu vou ajudar, eu acho que eu vou ajudar, né? Mas é uma poxa, Exatamente. necessidade da pessoa, porque ela não tem, vamos dizer assim, o governo, a gestão, não está pensando exclusivamente nestas pessoas, né? Não pensam, então, vem lá de cima, porque em outros países aí que nós vemos pela internet, por jornais, há países que a pessoa com deficiência, ela é tratada com tanto respeito, e isso é notado onde? Nas ruas, né? Tudo tem acessibilidade, né? Então, assim, agora que está implantando esses semáforos sonoros, né? Então, nós vemos aqui, por exemplo, na cidade, vários semáforos que já são sonoros, mas, né, a gente não via isso antes. E isso em Você outros vê, países já faz muito tempo que existe, né? igual no caso dos Estados Unidos, né? Que até que a senhora falou em uma aula que nos Estados Unidos, só pela conscientização, já houve uma mudança, não precisou dessa lei toda, dessa burocracia para obrigar as pessoas, mas eles conseguiram, com a conscientização, chegar a esse entendimento dessas pessoas. Sim. É uma questão, assim, comum, né, ali, que todos pensam pela mesma ideia. Então, se torna algo cultural. Então, assim, em outros países, na maioria dos países, se vocês fizerem uma pesquisa, quais são os países que têm a lei
de acessibilidade, que tem a lei sobre deficiências, sobre educação inclusiva, vocês não vão encontrar. Serão poucos países que têm, porque a maioria dos países não é necessário ter uma lei para que se implemente ações, principalmente assim, para que a pessoa consiga viver bem, né, no sentido de transitar livremente ali, né, pelas ruas. Então, assim, aqui no nosso país nós precisamos de lei para tudo, principalmente para as questões de acessibilidade, né? Então, como foi implementada a lei lá da acessibilidade desde o ano 2000, e depois teve a outra lei que teve um cunho maior até mesmo, né? A repercussão dessa lei, ela foi mais favorável ainda para que tenha o que temos hoje, em 2015. Aí nós estamos vendo um pouquinho as mudanças acontecerem, né? Então, nós vemos aí entradas, né? Várias entradas de comércio, condomínios, instituições, precisa ter ali aquela rampinha, né? A rampa para a entrada não pode ser uma entrada só com escada, isso é proibido pela legislação, né? Tem a ABNT, que tem ali toda a norma de quantos centímetros que pode ser a rampa, né? A elevação e tudo mais. Então, tudo isso já está implementado desde 2015, e aí nós vemos que precisou sim ter a legislação para que acontecesse de fato as mudanças. Então, vamos para... Professora, pode falar. A senhora vê o absurdo que é o nosso país, porque nem os governadores que eu digo todas as esferas, no contexto geral, não respeitam a acessibilidade, porque os próprios prédios públicos, em sua maioria, não têm acesso para as pessoas com deficiência. Eu trabalhei na Secretaria de Segurança Pública, lá não tem elevador nem rampa. Então, como que um cidadão consegue ter acesso à secretaria para resolver um problema seu se não tem acessibilidade no prédio? Então, assim, não é um absurdo vindo de um órgão público? Né? Porque assim já está acabando o prazo, porque toda lei tem um prazo, né? Então, tem leis aí que colocam 5 anos de prazo, 10 anos de prazo, para que todos os locais, todos os órgãos tenham acessibilidade. Então, eu acredito que o prazo aí já está acabando, graças a Deus, né? Para que esses locais sejam... aí, do dia para a noite, vai ser mudado, você vai ver. Que daí, do dia para a noite, já acontece a mudança. Por quê? Porque daí eles também vão ter que atender os prazos, né? E aí, se não atende os prazos, aí eles são notificados pelo Ministério Público e tudo mais. Sim. É necessário. Então, é necessário, sim, ter, né, no caso do nosso país, é necessário ter a lei, ter a multa, ter, né, a fiscalização, e nós, às vezes, nós mesmos temos que ser os fiscalizadores, né? Todo órgão tem ouvidoria, então, às vezes, assim, ninguém, né, aquele órgão não tem, mas, peraí, eu sou cidadão, então, eu, como cidadã, eu vou lá na ouvidoria desse órgão, né, e vou reclamar sobre isso, né? Então, a gente também tem, nós, né, como cidadãos, nós temos voz, nós podemos tudo, né? Então, nós precisamos também fazer a nossa parte aí, no sentido também de cooperação, até mesmo de cobrar também desses órgãos. Então, você conhece algum colega com deficiência no curso? Vocês conhecem algum colega com deficiência no curso de pedagogia, ou, de repente, não, porque vocês no primeiro semestre, né, ou então anteriormente de estudar aqui? No primeiro semestre, parece que 2 pessoas, elas eram surdas, tinha 2 professoras de Libras. Pois é, eu fiquei sabendo. Quando eu cheguei na aula, elas já tinham mudado, né? Isso. E eu ia estudar com vocês, né? Aí eu não sei, o intérprete ia ter que estar aqui também, né? Porque daí não ia... Eu assim, eu domino Libras, né? Mas eu não ia poder, por exemplo,
falar e sinalizar ao mesmo tempo. Teria que ter o intérprete, aí ele com a câmera ligada e sinalizando o tempo todo. Seria bacana demais, né? Ia ser muito legal. Tem, Mas, professora, e o que não poderia? Hã? É só uma dúvida. O porquê que a senhora não poderia sinalizar e dar aula? Porque são duas línguas diferentes. A gente se começa a misturar, a falar, de repente começo a falar na estrutura da Libras, aí vocês é que não vão entender. Ah, tá. São línguas diferentes demais, não dá para sinalizar, não dá, por exemplo, não dá para falar duas línguas ao mesmo tempo. Não dá. Eu achei que como as pessoas quando estão sinalizando a Libra, elas também vão movimentando os lábios, eu achei que elas conseguiam falar e... Mas pelas expressões faciais ali que elas movimentam, né? Às vezes solta alguma palavra assim, mas ela pode até falar a palavra que ela está sinalizando, mas a estrutura sintática não dá certo. A estrutura frasal ali não dá certo com a Libras. Ah, entendi. Vou dar E é difícil aprender Libras? Vou dar um exemplo para vocês, tá? Vou abrir um parênteses aqui dando um exemplo. Por exemplo, eu vou falar aí uma frase, né? Por exemplo, o gato comeu o rato. O gato, na língua portuguesa, o gato comeu o rato. Então, nós temos aí sujeito, né? Verbo, objeto, né? Na Libra, se eu fosse sinalizar isso, então eu ia sinalizar o gato, por exemplo, desse lado, né? Eu ia fazer o sinal de gato, né? E aí, se eu sinalizasse exatamente como na língua portuguesa, comeu o rato, que é o sinal de rato. Aí, como que eu vou sinalizar? Isso na Libras não funciona. É outra estrutura. Para os surdos, é necessário criar ali um ambiente e ter uma visualização daquela cena, né? Então, eu vou fazer aqui, na Libras, seria... Entenderam? O rato está deste lado e o gato está deste lado. Então, o É rato... como se fosse ao contrário, tipo no inglês? É outra estrutura realmente, porque daí a gente Porque sinaliza o rato, a gente pode fez. até fazer o ratinho aqui andando. O rato, aí eu tenho o rato, o gato tá mais para trás, ó, até foi para trás aqui, e o rato. Como a gente sabe a frase, frente, parece que a senhora falou que o rato foi comido pelo gato. Mas a estrutura muda, tá? Então, sim. Não tem como eu falar e sinalizar ao mesmo tempo, né? Então, por isso. Mas é bem interessante, com certeza vocês terão aula de Libras, e aí vocês vão gostar, viu? Quem puder já começar a estudar Libras online, algum curso online, é legal também nessa quarentena, né? Então, assim, nós já conversamos sobre como seria essa situação, né? Então, a gente pensando, imaginando, né, esses surdos que se matricularam e não ficaram no curso, né? Imaginávamos que, por exemplo, nessa aula, né, teria que ter o intérprete sinalizando a aula, né, e aí o professor dando a aula. Seriam duas línguas ali faladas ao mesmo tempo, né, o intérprete ali com a Libras e o professor com a língua portuguesa. E para o cego, no caso, aí o ledor, transcritor, né, ele poderia estar ali falando, né, algumas coisinhas ali de audiodescrição. Não sei se vocês já viram algum filme de audiodescrição. Procurem na internet, no YouTube mesmo, tem vários exemplos de filmes com audiodescrição, que vocês acessam lá, filmes com audiodescrição. Aí vocês vão ter noção do que é um filme com audiodescrição. Por exemplo, a pessoa cega que vai no cinema, ela, se não for com audiodescrição, ela não vai ter acesso a tudo que está acontecendo no filme. Porque tem momentos, às vezes, no filme que
é um silêncio, né? E aí só tem as pessoas, os personagens se movimentando, é tudo escuro e tudo. E aí a gente entende porque nós estamos vendo tudo. E as pessoas cegas? Elas ficam ali tentando imaginar, mas não estão ouvindo nada. Então, a audiodescrição, ela vai descrevendo tudo o que está acontecendo, né? De repente entrou uma mulher negra sorrindo em cena e ele vai descrevendo tudo o que está acontecendo. É bem interessante também a audiodescrição. Professora, Oi. a audiodescrição é o closed caption? Não, o closed caption, ele é a legenda que aparece para as pessoas que precisam visualizar, né? No caso, até os surdos, né? Ou então deficientes auditivos que usam aparelho auditivo e que não escutam, né, todas as palavras ali que são ditas, aí eles colocam legenda. A audiodescrição, ela precisa ser realmente produzida ali pela pessoa. No caso de um cinema, se tiver uma pessoa ali numa cabine atrás, que vai. E aí a pessoa cega vai ter um fone que vai colocar e essa pessoa vai estar fazendo a descrição de todo o filme ali presencialmente. É diferente. E tem filmes hoje em dia que já tem a audiodescrição no filme para as pessoas cegas. Oi. Em relação a essas pessoas com deficiência, principalmente, assim, eu fico pensando as que, igual do filme Black, né? No caso, que é fatos reais. Elas, tipo assim, a menina nunca escutou nada, nunca viu nada, mas como que ela conseguiu identificar, né, que aquilo lá, você viu? Eu fico impressionada com a inteligência, né, e a capacidade que o ser humano tem de aprender, gente, de aprender, Sim. porque você vê, olha, é muito interessante, viu, essa questão, né, da pessoa nunca ter contato com nada, de repente o professor ali ensinando e de repente depois ter faculdade, tocar piano. Eu fiquei realmente muito chocada, assim, impressionada. Eu acho melhor, assim, para... Nossa, mudou minha visão sobre muitas coisas. É o melhor filme que tem, né? Nossa, é Dá um muito, choque muito top. na gente, né? Dá um choque, assim, de realidade. Por quê? No caso, aí eu vou falar da história verídica mesmo, né? Porque o filme Black que eu passei para vocês assistirem é baseado na história de Anne Keller, Ellen Keller e Anne Sullivan, tá? Então, Ellen Keller, ela realmente, ela foi além do tempo, porque até mesmo se vocês buscarem na internet para vocês assistirem a verdadeira história, porque o Black já é uma adaptação dessa história. Então não era nem professora, era professora, né? Então assim foi algo fictício ali no Black, né? Colocar professor, até mesmo pela questão dela saber ali o que é o beijo, né? E de repente ela tocar os lábios ali do professor, ela entendeu o que é realmente o que significaria o beijo, né? Então, na história de Anne Sullivan e Ellen Keller, real, vocês podem assistir o filme O Milagre de Anne Sullivan, né? Que é bem melhor, assim, ele é em preto e branco, mas ele vai detalhar algumas coisas também, que é a questão da aprendizagem, né? Então, assim, primeiro, ela é inteligente? Ela é inteligente tão quanto a irmã dela, né? Então, aí a gente já tira toda uma questão ali de questões aí cognitivas. Então, no caso, Anne Sullivan, ela tinha o quê? Resquícios, né, de visão, o que era? Segundo Anne Sullivan, né, resquício auditivo, ela ouvia um pouquinho, ela via um pouquinho, o que acontecia, né? Então, naquela época que elas viveram, no caso,
não tinham tantas pesquisas, não tinham tantos exames que detectavam, né, a questão de quanto se ouvia, quanto se enxergava. Mas a questão de ser surda cega é porque ela tinha o comprometimento da visão e da audição ao mesmo tempo, né? Então, ela não teria duas deficiências, mas uma só deficiência que seria surdo-cegueira. É uma só deficiência, porque não são duas pessoas, é uma pessoa só, né? Então, até mesmo essa questão de como ela aprendia, né? Então, ela aprendia pelo toque, né? Ela precisava tocar, ela precisava sentir. Então, a formulação de conceitos, né? Ela só poderia aprender se ela fosse motivada a aprender, estimulada a aprender. Então, o que a mãe dela fazia com ela na infância, lá até os 7 anos de idade, não ia estimular nunca ela a aprender. Aí ela ficaria numa zona, né, estável de uma maneira só pelo resto da vida. Então, esse professor, no caso do Black, que faz essa intervenção, né, ali com a personagem, o que ele faz? Ele motiva, ele vai, né, ele desafia, ele propõe, né, o aprendizado. Então, bola é bola, mas você tem que pegar na bola. E aí ele usa a língua de sinais tátil, né? Então, ele soletra as palavras, vai soletrando as palavras na mão, né, da personagem ali. Eu esqueci o nome dessa personagem, da personagem. Vocês lembram o nome dela? Faz tempo já que eu assisti o filme. Michelle. É porque eu lembro só de Anne Sullivan e Helen Keller, que é a história real, tá? Então, Michelle. Então, ele vai fazendo a Libras. Libras não, Libras é do Brasil. A língua de sinais tátil, ele vai fazendo, né? E vai dando o objeto. Bola é bola, então pega na bola. Bola, ela é redonda. Então, sinta a bola. E aí, né, quais são as letras da bola, né? Aí vai fazer na mão. Então, ela vai criando, ela vai formulando os conceitos. Então, isso é isso. Então, ela tem que sentir e com essa formulação de conceitos, ela vai construindo ali as habilidades, né? E ela chega a ter as competências que uma criança, que uma jovem tem da idade dela, e aí ela transcende isso, né? Ela vai lá, ela, né, faz aquela questão de pegar na garganta da pessoa que está cantando e sinaliza o que a pessoa, em língua de sinais, o que a pessoa está cantando. Então, ela sente a vibração das palavras e ela sabe o que a pessoa está cantando e ela vai sinalizando ali na língua de sinais. Então, habilidades assim que ela vai conseguindo ter por tanto esforço, estudo, superação mesmo da história de vida dela, né? Então, assim, o que nós podemos afirmar? Que as pessoas com deficiência, principalmente as pessoas que são surdas, são cegas, né? Elas não têm nenhum comprometimento cognitivo, né? Elas não têm nenhuma... elas, né, têm algum problema cerebral, alguma coisa? Não. Elas precisam aprender de uma forma adequada, né, os conceitos. Então, muitas discussões esse filme, né? É muito bom esse filme. Então, até a formulação, né, da questão dela, a cultura, né, tudo isso também vai propiciar o que ela consegue atingir na sua vida, né? A história ali, a família que dá todo o apoio, a família que vocês veem que, notavelmente, a família também tem uma estrutura financeira boa, né, que consegue colocar ela numa universidade boa, ela fica lá por muitos anos, né, e ela é persistente, né, ela fica ali tentando a cada ano
às vezes ela vê que ela fracassou em alguma coisa e ela persiste, né? É uma questão, assim, muito de persistência e perseverança. Muitas coisas nesse filme, mas a gente vai falando durante aí as nossas aulas. Depois eu vou passar um outro filme para vocês aí em outras aulas, né? Eu vou passar mais um filme para vocês. Então, a educação especial como modalidade transversal de ensino. Então, nós sabemos que a educação especial, ela é uma modalidade, como nós já falamos na aula, né, passada. Então, a educação inclusiva e educação especial, vocês sabem que tem a diferença, né? A educação especial, ela é como se fosse assim, olha, dentre várias modalidades, dentro da educação, existe a educação especial, existe a educação do campo, a educação, né, à distância, a educação de quilombola. Então, ela é uma modalidade. Josias perdeu a visão depois de adulto e decidiu voltar a estudar após a aposentadoria, né? Então, ele ingressou em uma faculdade de grande porte, né, a UFABC. A universidade foi surpreendida com a sua matrícula e viu a necessidade de fazer os ajustes para que Josias começasse a frequentar as aulas. Apesar do prédio da faculdade cumprir os requisitos legais de acessibilidade física, isso não era o suficiente para suprir demandas de Josias, tais como audiodescrição, né, do conteúdo da lousa, fundamental para que ele pudesse acompanhar melhor as aulas. Contudo, a situação mudou quando uma das amigas de Josias passou a ler em voz alta tudo que os professores escreviam durante as aulas. Até que um dia, conforme disse Josias, os professores se tocaram e começaram a falar em voz alta o que escreviam na lousa e a descrever os desenhos que faziam. Foi assim que o método de audiodescrição foi aprendido por alguns professores de Josias, possibilitando ao estudante o acesso integral ao conteúdo transmitido. Então, a educação básica, ela é obrigatória no Brasil, inclusive para as crianças com deficiência, né? Lá da educação básica, né, que vocês já sabem. Então, como o cumprimento ou não dessa legislação afeta a situação de alunos como Josias? Vocês veem aí que tudo bem, né? Na sala ali teve uma adaptação. Se não eram os colegas ali do Josias, os professores também começaram a fazer a audiodescrição de tudo que faziam no quadro. Mas, né, pela legislação, a universidade poderia contratar também ali um ledor transcritor para acompanhá-lo em todas as aulas, né, em todos os momentos ali que ele precisasse. Às vezes as universidades, elas fazem algumas coisas assim para adaptar, né, para fazer ali o que é necessário ali para o aluno, mas é necessário cobrar sim, né, contratos exclusivos, no caso ali, para essa pessoa com deficiência que precisa, né, de um apoio especializado. Então, a Política Nacional de Educação Especial, que nós temos aí, na perspectiva da educação inclusiva, né, nós temos até um documento orientador, né, que é essa Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva. Depois vocês podem pesquisar esse documento na íntegra, né, ver tudo ali que se fala sobre os direcionamentos que se deve ter com a educação especial dentro da perspectiva da educação inclusiva, e não da perspectiva lá de outras ideias, de outros conceitos que nós vimos aí no passado, como a questão lá da integração, né? A questão, não tem mais esses conceitos, então é na perspectiva da educação inclusiva, tá? Então, nós temos esse documento orientador, né, que faz o quê? A formulação e execução de políticas públicas, né, para que a educação se organize e trabalhe na perspectiva da educação inclusiva. Aí nós temos implementação
da parte arquitetônica, das salas de AEE, dos materiais que devem ser usados, tudo, né, que tem a ver com o funcionamento, né, da educação especial ali, dentro dessa ideia da educação inclusiva. Então, já tivemos a oportunidade de conhecer esse documento referência que estabelece uma nova definição de deficiência como resultado de uma relação entre indivíduo e sociedade, né? Que nós já falamos sobre isso. Então, qual que é o conceito? Mas nós vamos relembrar. Lá pelo documento, lá da ONU, Organizações das Nações Unidas, né? Que trata até mesmo dos direitos humanos. Esse conceito de direitos da pessoa com deficiência. Então, quem são as pessoas com deficiência? Então, são aquelas que têm impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, as pessoas com deficiência, elas não têm um impedimento ali pela própria deficiência, por exemplo, física, ou, no caso, surdez, cegueira. Pela própria deficiência, não é um impedimento ali que vai ser de curto prazo, não, ele vai ser de longo prazo, né, a sua vida toda, a pessoa vai ser ali da mesma forma na questão da deficiência existente, mas ele precisa de adaptações, no caso ali intelectual, sensorial, tudo, né, de natureza física, que possa romper com todas as barreiras ali existentes à sua volta. Então, é necessário fazer essas adequações para que seja possível a participação dessas pessoas dentro de vários ambientes, de vários contextos, né? Então, por exemplo, se uma pessoa com deficiência fala que, olha, eu quero fazer um curso de gastronomia, e aí, chega lá no curso de gastronomia, não tem as adaptações necessárias para essa pessoa com deficiência. Então, é necessário rever, sim, toda a questão arquitetônica, seja de comunicação, seja sensorial, todas as questões que possam ali colaborar com a efetiva participação dessas pessoas. Então, aí nós temos esse gráfico, né, para vocês terem noção, isso daí está tudo no livro didático, tá? Para vocês terem noção aí da evolução das matrículas, né, de estudante da educação especial. Olha só, estudantes da educação especial, em azulzinho aqui, ó. Isso aqui desde 98 a 2017. Então, como aumentou o número de estudantes, né, matriculados em várias instituições de ensino, né? Em várias instituições, olha só, o número, tudo em azul aqui, o número de matrículas, as pessoas com deficiência que retornaram para a escola ou que nunca estudaram e quiseram, né, efetivamente começar a estudar. Então, teve um aumento, assim, muito notável, de 98 até 2017. Olha o índice de aumento, né? Então, assim, é um gráfico que dá para a gente analisar que, por todas as políticas existentes, né, principalmente da educação especial, por todas as políticas de inclusão, possibilitou que as pessoas com deficiência realmente voltassem a estudar, quisessem, né, ter essa formação, né, na formação tanto ali no ensino básico, ensino superior, ter um plano ali um plano de carreira, né? Então, o objetivo dessa política nacional, né, de educação especial,
que é pautada ali na educação inclusiva, elas são o quê? O acesso, a participação, a aprendizagem dos estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, e também do espectro autista, tá? Eles não entram no grupo deficiências, tá? Eles são um grupo à parte. Então, tem as deficiências, e aí tem um outro grupo, transtornos globais do desenvolvimento, e aí altas habilidades superdotação, tá? Então, para isso, os sistemas de ensino devem atender às necessidades educacionais dos alunos, garantindo o quê? Que eles precisam garantir transversalidade da educação especial, desde a educação infantil até educação superior, né? O atendimento educacional especializado, ter um planejamento, uma gestão que vai fazer acontecer mudanças, adaptações para que essas pessoas não só matriculem, mas elas permaneçam ali estudando e que elas concluam os estudos. Continuidade da escolarização nos níveis mais elevados do ensino. A formação de professores para o atendimento educacional especializado e demais profissionais da educação para a inclusão escolar. Então, é necessário, né, que os professores passem por várias formações também, para que consigam entender como é de fato, né, ter esse olhar de educação inclusiva, né, como trabalhar, como fazer as atividades, como planejar as aulas e tudo mais. Então, a participação da família e da comunidade, a acessibilidade urbanística, arquitetônica, nos mobiliários e equipamentos, nos transportes, na comunicação, informação, articulação intersetorial da implementação das políticas públicas, né? Então, a implementação, ela precisa ser em vários locais, né? Então, ela precisa também ter uma relação ali, de fazer numa escola, fazer na outra. Se essa escola não tem, mas tem o profissional, esse profissional poderá atender também alunos de outra escola, principalmente pela questão do AEE, que nós já vamos falar daqui a pouco. E aí, alguns conceitos, né, que vocês precisam saber. Então, algumas definições dentro desse estudo, né, dentro deste documento da educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Então, a deficiência. O que é a deficiência dentro lá deste documento? São aqueles que têm impedimentos de longo prazo, como nós já falamos, de natureza física, mental ou sensorial, em interação com diversas barreiras, podem ser restringidas sua participação plena e efetiva na escola e na sociedade. Transtorno do espectro autista, que é fora da deficiência, é um outro, né, é uma outra necessidade específica ali, mas não é tratado como deficiência, tá? Ele entra dentro dos transtornos globais do desenvolvimento. Então, são aqueles que apresentam alterações qualitativas das interações sociais recíprocas e na comunicação, um repertório de interesses e atividades restrito, estereotipado e repetitivo. Inclui-se nesse grupo estudantes com autismo, síndromes do espectro do autismo e psicose infantil. Então, aí vocês têm até uma série que está passando, né, tem muitas pessoas que assistem tudo, né, que é o Good Doctor, né, e lá aparece esse exemplo, né, do espectro autista. Então, ele tem vários tipos, né, dentro do espectro autista. Dentro destes transtornos tem vários tipos, mas a história lá daquela série do Good Doctor aparece lá de um tipo, né? Ele no caso dele, ele tem altas habilidades também. Então, altas habilidades de superdotação são aqueles que demonstram potencial elevado em qualquer uma das seguintes áreas, isoladas ou combinadas.
intelectual, acadêmica, liderança, psicomotricidade, artes, além de apresentar grande criatividade e envolvimento na aprendizagem e relação de tarefas em áreas de seu interesse. Então, geralmente, também a pessoa com altas habilidades, não é que ela tem habilidades em todas as áreas, geralmente ela tem habilidade em uma área específica, geralmente, ou então em áreas combinadas, né, que se relacionam. Então, aí nós temos o exemplo do jogador Messi, né, que ele tem uma alta habilidade, né, na questão, né, de ser um jogador renomado, né, muito reconhecido e tudo mais, e ele está aí nesse grupo também. Mas nós vamos falar mais especificamente sobre cada um destes aqui, no sentido de ainda subdividir em vários outros grupos para que vocês entendam, tá, durante as nossas aulas. E aí nós temos o termo na educação especial, que é a modalidade de ensino que perpassa todos os níveis, né? Então, a educação especial, ela acontece desde a educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, né? Então, perpassa todos os níveis aí, mas ela é uma modalidade de ensino. E aí nós temos, né, realiza todo o atendimento educacional especializado, que disponibiliza os recursos, os serviços, orienta quanto à sua utilização no processo de ensino e também nas turmas comuns do ensino regular. O atendimento educacional especializado. Então, aí no atendimento educacional especializado, nós já temos os profissionais que atuam nesse atendimento, né? Então, tem como função identificar, elaborar, organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras para a plena participação dos estudantes. Então, neste grupo aqui, nós temos as pessoas que vão ser os profissionais que vão trabalhar com o atendimento educacional especializado e que vão mediar toda essa questão da educação especial, né? Então, vai identificar, né, quem é a criança, quem é o aluno que tem alguma deficiência, vai fazer elaborar meios, né, de como trabalhar com esse aluno, vai, de fato, até mesmo trabalhar efetivamente com o aluno ali. Ele não vai só observar, mas ele que vai estar à frente trabalhando com o aluno. E aí nós temos como exemplo os guias intérpretes, né, os transcritores de braille, os ledores e transcritores, né, na área da cegueira e baixa visão. Aí na área da surdez nós temos os tradutores e intérpretes de Libras, temos os também guias, tradutores e intérpretes de Libras, que são para os surdos cegos. E aí outros profissionais também, como os TDIs, CAD, né, que atuam ali com os alunos ali com alguma síndrome, ou até mesmo com alguma deficiência intelectual, né, principalmente na educação lá, educação fundamental, que é necessário, né, ter um cuidado maior com esses alunos que são ainda as crianças, né, então é necessário que tenha ali o profissional especializado o tempo todo com a criança. Tem alguém que trabalha como CAD, TDI? Tem alguém de vocês? Tem ninguém nessa turma que trabalha como CAD ou TDI? Pelo menos que está online na aula hoje, não. Não, né? Tá. Então, mas vocês sabem, né, quem é o CAD e o TDI, né, que trabalham, até porque é uma nomenclatura, uma é do município, a outra é do estado, mas é a mesma coisa, é aquele auxiliar, né, do aluno ali que vai monitorar, observar e vai cuidar ali do aluno que precisa, às vezes, até mesmo de questões de higiene pessoal e tudo, né? Então, esse profissional, ele vai trabalhar
efetivamente mais perto ali do aluno, mais perto que o professor até, né? O CAD e o TDI. Então, né, este documento que vocês vão ler com mais calma, né, mas façam um resumo, né, da unidade, é melhor para vocês estudarem, da sessão, né, ou façam por pontuações ali, né, o que vocês estão entendendo de cada parágrafo, da maneira que vocês quiserem estudar. Sempre de forma complementar ou suplementar, e nunca de forma substitutiva. Por quê? A questão dessa convenção, que há muitos anos aconteceu, lá em 1990, que nós falamos com vocês, depois foi instaurado lá, aos poucos, em todos os países, né? Em 2006, que nós tivemos essa política de educação especial no nosso país, dizia o seguinte, que dentro da educação, dentro da educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, essas etapas da educação, ela não poderia ser substituída, no caso, pela modalidade de educação especial, porque senão nós íamos voltar a ter as salas especiais, a ter, né, uma educação de segregação, que nós vimos nas aulas anteriores. Então, ela não poderia substituir. Então, por isso que diz, né, precisava ser, essa educação especial, ela precisa ser de forma complementar, suplementar e nunca de forma substitutiva. Ela não vai substituir, por exemplo, a educação especial não vai substituir a educação infantil, não vai substituir o ensino fundamental e não substituirá o ensino médio. Cada uma dessas aqui são etapas da educação básica. Então, a educação especial, ela vai ser como se fosse, um suplemento ali, né, um complemento. Então, se o aluno estuda de manhã, numa escola regular, à tarde, ele poderá ter uma complementação pela educação especial e participar, por exemplo, em uma sala de recurso. Ele poderá participar, por exemplo, aqui em Cuiabá nós temos o CACIES, ele poderá participar nesse centro de formação do CACIES, para surdos e cegos, né, que nós temos aqui o CACIES. Então, a educação especial, ela precisa funcionar como complemento ali pedagógico, né, na vida daquele educando. Nunca de forma, né, de substituir uma etapa de ensino. Então, nós vamos entender que, tratando da educação especial, ela não no caso, uma etapa, ela é uma modalidade de ensino, né? E aí nós temos o atendimento educacional especializado. O que é esse atendimento educacional especializado? O AEE, ele precisa acontecer dentro da perspectiva da educação inclusiva nas escolas, né? Ele é organizado pela educação especial. Então, ele é organizado pela modalidade da educação especial. Então, se vocês forem lá no site do MEC e colocarem lá educação, aí coloca lá educação especial, aí tem o ícone lá, vai lá no site do MEC e procura educação especial, aí tem todos os documentos que respaldam como que pode ser planejado e instaurado a educação especial numa escola, principalmente, né, pelas salas, pelo atendimento educacional especializado do AEE. Então, a educação especial, ela tem diversas formas, né, de acontecer ali. Então, ela precisa ter um planejamento, né, uma proposta pedagógica da escola para, no caso, a AEE. Então, dentre as atividades de atendimento educacional especializado, são disponibilizados programas de enriquecimento curricular,
o ensino de linguagens e códigos específicos de comunicação e sinalização e tecnologia assistiva. Ao longo de todo o processo de escolarização, esse atendimento deve estar articulado com a proposta pedagógica do ensino comum. O atendimento educacional especializado é acompanhado por meio de instrumentos, né, que possibilitem monitoramento e avaliação da oferta realizada nas escolas da rede pública e nos centros de atendimento educacional especializados públicos ou conveniados. Então, de repente, a escola não tem a sala de AEE, mas tem ali um outro centro de formação que o aluno vai poder ir lá nesse centro de formação e ter, por exemplo, o complemento, né, da sua aprendizagem, né? Então, assim, o AE assume diferentes contornos de acordo com o contexto escolar, necessidade educacional existente em cada situação e a faixa etária dos alunos envolvidos. Então, preferencialmente deve ser realizado na própria escola, escola próxima ou centro no período contrário no qual o aluno estuda. Então, o AE, ele não vai substituir, por exemplo, uma etapa, né, do ensino fundamental, ensino médio, não. Vai ser um complemento que o aluno vai ter para a sua aprendizagem ali. Professora, Oi. desculpa interromper a senhora. Eu vou ter que sair agora, porque eu estou na casa dos outros aqui, que eu vim usar a internet aqui. Tá. Aí, como eu ia fazer a prova da senhora hoje, eu tô com problema no portal aqui, e aí me falaram que se eu não conseguir fazer até amanhã, eu vou ficar sem fazer. Isso, tipo assim, problema é meu, entendeu? Sendo que a senhora deu o dia de até amanhã, o portal deveria estar funcionando até amanhã, mas não foi essa a resposta que eu tive da coordenadora. Mas a minha prova tá aberta até amanhã para vocês, né? Sim, até amanhã, só que Até amanhã, não, você tem amanhã. portal não funciona. Aí ela falou assim pra mim, se o portal não funcionar, eu vou ficar sem fazer, tipo assim, ela não vai fazer nada, entendeu? Ela falou isso pra mim. Então eu vou sair e tentar resolver esse negócio do portal aqui, orar, entrar, sair, pra ver se eu consigo fazer até ainda hoje, tá? Tudo bem. Tá. Então tá, obrigada, boa noite. Nada, boa noite. Então, tô quase aqui encerrando, pessoal. E aí, nós temos, né, essa pergunta, principalmente pela questão do AEE, né? Como seria se vamos pensar num AEE de uma sala de alunos surdos, né? Isso daí tem lá no livro de vocês, tá, gente? É um exemplo de surdos que entraram numa escola, né, de educação bilíngue, e que ali eles têm a aula de língua portuguesa e Libras, né? E aí eles precisam ter também esse estudo da língua portuguesa, não só da Libras, né? Então, como esse atendimento, como que seria se o aluno surdo não pudesse aprender a língua brasileira de sinais, ou no caso, ser fluente nessa língua, não dispusesse de um intérprete, né, para acompanhá-lo nas aulas? Como que seria? Então, vocês imaginando, nós falamos no início da aula, imaginamos, né, esses dois alunos que estudariam com vocês, né? Eles precisariam do intérprete de Libras o tempo todo. Se o intérprete de Libras não estivesse ali com eles, eles não iam entender nada do que estaria sendo dito, sendo falado ali em aula, né? Mas aí vocês podem refletir melhor sobre isso. E a nossa, no caso aqui, entender qual a diferença entre educação inclusiva e educação especial, né? Então, educação especial é uma modalidade de ensino, né? A educação inclusiva, no caso ali, elas são as ideias, né? A ideia de pensamento, os conceitos que nós temos de até mesmo estabelecer, favorecer estruturas e tudo mais, para que aconteça de fato a acessibilidade dentro da educação especial, né? Então, a educação especial, ela chega a ser um campo de pesquisa, né? E a educação inclusiva, elas são as ações, né? O pensamento, as ações que nós favorecemos, que nós lutamos para que aconteça de fato
uma mudança, né, de postura, uma mudança de pensamento, em relacionado às pessoas com deficiência e suas acessibilidades. Gente, essa foi a minha aula de hoje, tá? Então, assim, no segundo horário, eu sei que tem algumas pessoas ainda que vão fazer aí, né? Me falaram no particular que não fizeram a prova ainda e tudo mais. E aí, essa aula de hoje, eu não vou passar nenhuma atividade essa semana, mas eu quero que vocês já vejam a situação, problema desta unidade, leiam toda a unidade, faça ali seu resumo pessoal, não precisa enviar para mim, tá? Mas faça ali o seu resumo pessoal para o seu estudo, né? O que você marque ali, algumas questões que você precisa perguntar, que você teve dúvidas, veja a situação, problema, e não veja só a solução ali do livro didático, mas veja também outras formas de solucionar aquele problema, que sejam de outras estratégias, né? Que você, pelo conteúdo que você lê, pelo que discutimos aqui na sala hoje, que vocês possam também fazer ali uma reflexão ali da situação problema, tá? E aí na aula que vem a gente dará continuidade, né, até mesmo para falar da outra sessão, mas daremos continuidade falando a partir da situação problema, né, que vocês vão ler em casa, que vocês vão refletir, e que daí na semana que vem vocês vão trazer algumas soluções, fora, né, aquela do livro que está lá, que vocês possam pensar em outras soluções também para a resolução problema, tá? Para a situação problema. Gente, eu estarei aqui de plantão, tá? Quem quiser tirar alguma dúvida, quem quiser fazer um fichamento, né, da unidade, já começar a fazer ali o seu resumo, e tirar dúvidas quanto a essa sessão, eu estarei aqui no segundo horário, tá? De plantão. Se vocês puderem, nesse horário agora, revisar quais atividades do portal que vocês não fizeram aí, as atividades do portal, né? E atividades aí relacionadas aos EDs, desafio nota máxima, que vocês precisam fazer ainda até essa semana. Vejam aí certinho, e aí usem esse tempo, tá? Para realizar algumas atividades que não realizaram ainda, principalmente do portal, né? Porque daí, no caso, as atividades parciais, nós já lançamos as notas, somente quem tiver alguma justificativa, né, muito grande aí, no sentido aí que não conseguiu, que não, né, e aí pode conversar comigo no particular, tá? Pelas questões das atividades parciais, mas é que eu já fechei a nota, mas aí eu tenho que ter uma justificativa, né, para conseguir abrir processo, revisão, né, e tudo mais. Quem teve acesso depois ao portal, mas as aulas estavam pelo YouTube. Então, vamos lá, gente. Vamos estudar, vamos empenhar a cada semana, a cada dia, né, a cada atividade. Né, teve uma aula, vai lá, revise o conteúdo, já faça as atividades do portal, né, para que vocês não tenham nenhum problema neste segundo bimestre, tá? Então, gente, eu estarei aqui, né, daqui a pouquinho com vocês novamente. Então, quem precisar, tá? Aí entra pelo outro link, tá? Até mais. Alguém quer falar alguma Tchau, coisa? professora. Até mais. Até mais.